E se presenciássemos? A nova aliança reúne o Irã e a nova Síria? A Síria de Ahmad al-Shar. Será que o novo regime na Síria vai se unir ao Irã? Essa pergunta pode parecer impossível para todos, mas o que o exército israelense está fazendo hoje no sul da Síria talvez mude completamente as regras do jogo. Israel está intervindo militarmente sob o pretexto de proteger os separatistas. E a nova resposta síria pode superar todas essas expectativas, pode ser uma surpresa para o mundo inteiro. Hoje, vamos revelar como Israel está abrindo caminho para o surgimento do poderoso exército do Levante. E vamos mostrar por que a nova Síria se tornou o fator mais difícil na equação do desaparecimento da entidade. Intervalo. E continuamos. Fiquem conosco. Queridos espectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Felizeide para todos e sejam bem-vindos a mais este encontro renovado, se Deus quiser, da série de episódios de opinião que sempre dedicamos para acompanhar os últimos desdobramentos desta guerra contra o Irã. Então, o primeiro assunto que vamos abordar hoje, queridos espectadores, é essa escalada perigosa desta guerra, que claramente agora pode se expandir para envolver outras partes neste conflito. O exército israelense não se contentou com essa agressão que está lançando hoje contra o Irã ou contra o Líbano, e antes disso, contra a faixa de Gaza. Hoje começa uma nova agressão, e desta vez contra a Síria. O exército israelense realizou hoje uma série de ataques aéreos que tiveram como alvo posições do exército sírio, incluindo quartéis generais, depósitos de armas e outros centros militares localizados no sul da Síria. E o pretexto israelense foi a proteção da comunidade drusa na região de Sueida. A entidade israelense disse que esse ataque foi uma resposta porque o exército sírio realizou um ataque na região de Sueida. Então, como todos sabem, essa questão é um assunto interno da Síria. Existe um governo sírio que está trabalhando para reunificar o país e há um grupo de separatistas que controla áreas em Sueida. Portanto, quando o exército sírio intervém para restabelecer o controle sobre todo o território do país e assim unificar o país, isso continua sendo um assunto interno, ou seja, diz respeito apenas à Síria. E isso é o que todos os países do mundo fazem, sem exceção, ou seja, quando perseguem separatistas e impedem as atividades desses movimentos separatistas e assim por diante. Mas hoje essa entidade israelense vem se colocar como protetora disso, desse grupo separatista. O ministro da Defesa israelense, Katz, fez uma declaração dizendo: "Não permitiremos que o regime sírio aproveite a guerra que estamos travando contra o Irã e contra o Líbano para atacar os drusos." Ele está falando dos separatistas em Suaida? E ele disse: "Atacaremos a Síria com mais força, se necessário." Ou seja, se o exército sírio continuar com essas operações gerais que visam unificar o país. Esse novo desenvolvimento nos leva hoje, talvez, a levantar, quer dizer, um cenário muito interessante que talvez vejamos com a continuação dessa escalada perigosa. Esse cenário é a aliança da nova Síria com o Irã. Ou seja, e se isso acontecer, haverá uma aliança entre Irã e Síria? Tudo é possível. Quando o Irã apoiava o antigo regime sírio, o criminoso Bashar al-Assad, não era por ideologia, nem era contra os muçulmanos sunitas, de jeito nenhum. O Irã tinha interesses que exigiam que o Irã apoiasse o regime de Bashar al-Assad para que o Irã mantivesse a rota de apoio logístico para o Líbano, para o Hezbollah libanês. Porque, como sabem, quando a revolução começou na Síria, havia vários lados envolvidos de diferentes países, cada lado apoiando uma seita, apoiando um grupo, cada um com seu objetivo específico, claro, por trás desse apoio. Essa é uma das formas de intervir nos assuntos sírios.
Entre esses objetivos que existiam na época, havia um objetivo principal: cortar a rota de ligação entre o Irã e o Líbano. A intervenção iraniana veio depois de 2 ou quase 3 anos do início da Revolução Síria. E aconteceu depois que praticamente todos os lados já tinham intervindo na Síria. Intervenção americana, intervenção israelense, intervenção europeia, do Golfo, turca e assim por diante. E veio apenas para proteger esses interesses, como eu disse, proteger a única rota terrestre do Irã para o Líbano. Hoje vemos que alguns dizem que isso é impossível, que o novo regime sírio que surgiu dessa revolução síria não pode dar as mãos ao Irã. Mas aqui devemos fazer a pergunta: a Rússia não é também como o Irã? A Rússia também não apoiou Bashar al-Assad contra os revolucionários? E não realizou centenas de ataques aéreos contra civis desarmados na Síria? A Rússia também não foi responsável pelo deslocamento de milhões de pessoas da Síria? Com certeza sim. E a Rússia também estava protegendo seus interesses aqui. Apesar disso, vimos como o novo regime sírio, Ahmad al-Sharaa, deu as mãos aos russos. Houve visitas, houve encontros e conversas sobre futuros acordos de armas e assim por diante. Por quê? Porque a política exige isso, exige um certo tipo de pragmatismo para garantir que a Síria seja independente, que não esteja subordinada a um lado específico e que tenha equilíbrio internacional. E ao mesmo tempo, para que ela possa se beneficiar ao máximo possível, seja dos Estados Unidos ou da Rússia juntos. Hoje é a mesma coisa com o Irã, são os interesses que podem aproximar os sírios dos iranianos. Porque hoje, essas provocações feitas por essa entidade israelense talvez levem a nova Síria a refletir. Quero dizer com força, por que continuaremos a desempenhar o papel de polícia na região em benefício dela? Enquanto Israel hoje rejeita até a unificação dos territórios sírios, ela ataca, mata e destrói tudo o que quer na Síria. Por que continuaremos a hostilizar esse Estado Islâmico? Irã? Enquanto podemos unir esforços com ela, podemos nos beneficiar desse lado dos mísseis, dos drones, dos túneis e assim por diante, e assim unificamos os esforços. Esforços dos muçulmanos. Então prestem muita atenção que hoje estamos nos aproximando rapidamente do fim de todo esse projeto israelense. E o fim desse projeto israelense nunca será apenas com mísseis balísticos vindos do Irã. Ou seja, a partir de uma distância de cerca de 1.000 quilômetros ou 1.500 quilômetros. Com certeza, esse cenário de desaparecimento contará com a presença de um exército terrestre massivo, que desempenhará esse papel. A libertação das terras islâmicas da entidade israelense está hoje próxima. Porque quando analisamos o mapa da região, vemos que há apenas um exército capaz de desempenhar esse papel. O exército sírio. Esse exército hoje é o mais forte da região em termos de doutrina. E se esse cenário acontecer, testemunharemos o retorno do Levante, veremos o retorno da região do Levante, que ao longo da história foi unificada, todos esses países em um só Estado. Por isso, quando vemos esses desenvolvimentos e essas provocações israelenses e essas frentes que Israel está abrindo hoje com quase todos os países da região, sabemos que há coisas divinas se preparando agora para realizar esse cenário. O cenário do desaparecimento. Portanto, talvez essas provocações sejam a razão para uma aproximação entre o Irã e a nova Síria. Então, a guerra que estamos vendo hoje, se não parar o mais rápido possível, tenham certeza de que veremos ou testemunharemos a entrada de outras partes, veremos a ampliação do círculo da guerra. Haverá quem fique ao lado do Irã e da verdade, e haverá quem escolha ficar ao lado da falsidade e da entidade israelense na região. Isso de um lado. Por outro lado, hoje vemos essa entidade israelense. Hoje realizou um ataque aéreo contra a equipe do canal RT russo.
atacou por via aérea uma equipe de jornalistas do canal RT russo. Eles estavam fazendo uma transmissão ao vivo para cobrir esta guerra no Líbano, e a equipe sobreviveu a esse incidente. Ou seja, essa equipe russa sobreviveu por milagre. O importante é que a Rússia apresentou um protesto oficial através do Ministério das Relações Exteriores, exigiu a abertura de uma investigação e que tais incidentes não se repitam. Disseram que os jornalistas russos são uma linha vermelha. Então, prestem bastante atenção a coisas que mencionamos que nos aproximam de acontecimentos interessantes que estão por vir. Também hoje, caros telespectadores, houve um desenvolvimento suspeito. Na verdade, o Irã enviou uma mensagem assustadora para essa coalizão Epstein. Uma mensagem clara e chocante ao mesmo tempo. Essa mensagem significa que qualquer autoridade americana ou israelense, ou seja, da coalizão Epstein, não estará mais segura em nenhum lugar do mundo a partir de hoje. O porta-voz do exército iraniano, Abu al-Fadl Shakarshi, disse que o exército iraniano possui um grande reservatório de informações sobre a localização de autoridades americanas e israelenses em todo o mundo. E disse que esse exército iraniano hoje está monitorando. Ele disse que a partir de hoje eles não estarão mais seguros e fez uma declaração muito séria. Essa declaração veio após uma postagem na plataforma X do novo líder supremo iraniano. Mojtaba Khamenei pediu nela que as agências de inteligência iranianas visem os inimigos tanto dentro quanto fora do país, onde quer que estejam. Ninguém sabe ao certo como será esse ataque, nem em qual país do mundo acontecerá. E onde? E onde? E como isso vai impactar essa guerra? Está claro hoje que o Irã está aplicando a política de olho por olho. Vocês atacaram a liderança, nós atacaremos a liderança. Vocês atacaram a inteligência, nós atacaremos a inteligência. Vocês atacaram as instalações energéticas, nós atacaremos as instalações energéticas. E assim por diante. Então, a observação hoje nesta guerra, e também, na verdade, isso representa um dos pontos de virada mais importantes que o mundo conheceu desde a Segunda Guerra Mundial. Muitas coisas aconteceram que hoje são consideradas transformações. Depois de dizerem que o Irã tinha acabado, descobrimos a cada dia desta guerra que a aliança Epstein é que está chegando ao fim. Hoje, descobrimos que todas as bases militares americanas na região foram destruídas. Descobrimos que os caças F-30 e 5, orgulho da indústria americana, começaram a ser derrubados por um dos sistemas de defesa aérea mais baratos de todos os tempos, fabricado localmente. Pelas mãos iranianas, descobrimos que o Irã também conseguiu destruir mais de 11 aviões de guerra, ou seja, desde o início desta guerra, mais de 11 aviões. Descobrimos que o porta-aviões americano, que era dito pela mídia e em todos os filmes de Hollywood, e assim por diante, ser o mais poderoso de todos, a força de ataque dos Estados Unidos, descobrimos que hoje ele está incapaz até mesmo de se aproximar das costas iranianas. Depois de ficar a 500 quilômetros das costas iranianas, agora começou a ficar a 1000 quilômetros ou mais, com medo dos mísseis iranianos. Enquanto isso, parte desse porta-aviões saiu de serviço hoje e está voltando para os Estados Unidos para manutenção. Achávamos que havia bases militares americanas na região do Golfo Árabe, mas essa guerra revelou para nós que é o Golfo Árabe que está dentro das bases militares americanas. Quero dizer, considerando o tamanho e a rotina dessas bases militares americanas. A gente via anúncios de empresas de energia do Golfo, anúncios enormes como Aramco, Qatar Energia, ADNOC. E a gente pensa que os países do Golfo têm independência na extração de petróleo e gás, já que eles têm essas grandes empresas. Então essa guerra revelou que todas essas empresas são apenas nomes de fachada, ou seja, sem os Estados Unidos, sem as empresas americanas, não existe nem petróleo nem gás. E descobrimos o contrário, que o Irã é o único país da região cujo petróleo e gás são extraídos com seus próprios recursos e capacidades.
Na verdade, essa guerra revelou muitas coisas e ainda estamos no começo. A cada dia dessa guerra há surpresas, há desenvolvimentos e há escândalos sendo revelados pela primeira vez. E nós, claro, estamos sempre acompanhando com vocês. Se Deus quiser, feliz Eide para todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de curtir. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até a próxima!